Okay, so good evening, everyone, on this Sunday winter eve. Boa noite a todos nesta noite de inverno. So today today we're not going to be like usual in our other webinars that I go through. I teach you some points or locational points. Here we're not going to be covering any location or any points. We'll be covering the main topic is a principle of treating a patient undergoing rehabilitation. Hoje, ao contrário dos outros webinars que já organizamos, não vamos estar a abordar pontos, não vamos estar a ver a localização e função de pontos, vamos estar a falar sobre os princípios que estão por trás no tratamento de pacientes com problemas neurológicos. And then, please don't forget, short information each time. Okay, so basically we're going to speak about this is what in our course in Portugal in April, we'll cover more of this topic. So we're going to kind of touch the guidelines of treating a patient, but when we go in the course, we go deeper into it. So we're going to just touch the general guidelines and how we can do it, so you can already start practicing it now in your clinics. Nós vamos estar a ver em linhas gerais as guidelines, sobre estes princípios para tratar pacientes com problemas neurológicos. Depois, na formação em abril em Portugal, vamos estar a aprofundar estes temas, mas o objetivo passa por dar uma ideia geral para que comecem a poder colocar estas abordagens em prática na vossa prática clínica. So basically, just for a general, the brain, the central nervous system, has three major functions. One is to perceive information. Okay, first the brain needs to perceive information through the sensory system, through the peripheral sensory system. As principais funções do cérebro e do sistema nervoso, numa primeira fase, a percepção da informação, nomeadamente através da parte sensorial. Secondly, once it perceives all the information, it analyzes the information. Okay, it starts analyzing. Depois de percepcionar a informação, analisa esta mesma informação. And after it analyzes, it responds with a motor function. E faz então gera então uma resposta a esta informação que poderá passar por uma resposta motora. Okay, but what is important that a motor function is not just a motor movement. It could be secretion of saliva is a motor function, or a stimulating hormone firing is a motor function. Any response to the perceiving and analyzing, the response of the brain is the motor function. E ao falarmos de função motora, não estamos apenas a falar de locomoção, não estamos apenas a falar de movimentação do corpo, a secreção de saliva, a secreção de hormonas, tudo que é gerado pela esta percepção, análise e então esta resposta da informação. Okay, and it goes down through the central nervous system to the peripheral system, and then you see the response physically, or the patient. That happens. E vemos então esta troca de informação pelo sistema nervoso central, periférico, que causa então uma resposta motora. Okay, so any breakdown in any one of these problems will cause a breakdown in the response in the end, or there won't be a response, or there will be a breakdown somewhere which is not having a response. And the idea of what you want to do is stimulate the brain so everything is clear and the brain is responding correctly in these three major functions. E sempre que há problemas neurológicos, poderá haver problema nestas três partes, na percepção, no processamento e na resposta à informação. O nosso objetivo será aumentarmos as funções neurológicas para que todo o processo possa decorrer como pretendido. So that means that your brain has to be as healthy as possible for it to function correctly. So if you have any traumatic brain injury or even a concussion, you have to bring your brain into the healthiest position as possible in order to get these functions clearly.
E é claro que queremos que o cérebro esteja o mais saudável possível. Na sequência de uma condução, de um traumatismo, nós temos que agir sobre ele para que ele consiga recuperar a sua função. Okay, so in order to do that, we just have to, the general idea here is brain health is very important. Brain health is activated or created through a couple of units, how to stimulate the brain to get it into a healthy state. A saúde mental é, portanto, muito importante e há várias abordagens para que esta saúde mental seja obtida. So one of them is meditation, social interaction, that's another way of stimulating the brain. Physical exercise is a way of stimulating the brain. Okay, nutrition is very important. For example, a low sugar. Okay. E tal como o diagrama expõe, há toda uma série de abordagens, como exercícios de meditação, a interação social, o exercício físico. A parte de nutrição é bastante importante, nomeadamente no baixo de consumo de açúcar, foi o exemplo que o David deu, o descanso, o sono, o relaxamento, são tudo várias abordagens que devemos ter para obter uma saúde mental. For example, in nutrition, the brain has two centers of energy. One is sugar or glucose, okay, and the other is protein, okay, or fat, for example. Há então fontes de onde que o cérebro utiliza para ter energia para conseguir funcionar a nível nutricional e estamos a falar então do açúcar, ou seja, a glucose, a gorduras, proteínas, que são necessários ingerirmos em quantidade suficiente para que o mecanismo consiga funcionar adequadamente. In the nutrition, we are mainly using glucose for brain energy. But when you use a low-carb diet, you actually can get the protein or the fats that the other level of the brain can use for energy as a different source of energy. Okay, we mainly use, in general, in the West, we mainly use in glucose. Okay, but if we want the brain to function well, we need to use also the glucose and also the fat as an energy source for the brain. Sendo que a principal fonte a nível nutricional será a glucose, mas pacientes que tenham uma dieta com baixo carboidrato de carbono, há outros nutrientes que são utilizados, nomeadamente as gorduras. So basically, there has to be a balance between the two. E, na verdade, deverá haver equilíbrio entre as gorduras e os açúcares. It's like a hybrid. If you don't have glucose, you're going to use other sources of energy, okay? So you want to, in neurological causes, sometimes glucose also has some type of inflammation. And sometimes you want to lower the glucose to have the proteins and fat as a source of energy and using less flaring up of the brain, less things that can inflammate the brain. Sendo que a glucose, o excesso de consumo de açúcares, poderá desencadear mecanismos inflamatórios e, em algumas situações, faz sentido haver então uma redução da ingestão de açúcares equilibrada esta diminuição de ingestão de açúcares, novamente com proteínas e gorduras que sejam úteis e saudáveis para o funcionamento neurológico. Okay. Now, another thing that's also important is to be hydrated. Even a loss of 2% of water in your body will cause brain symptoms or central nervous system disorders. Could be fatigue suddenly, loss of concentration, sleep, twitching of muscles. All that can just be a loss of 2% of fluid. Think that the most of the body is water. E outro aspecto importante será, então, a ingestão de água. Um processo de desidratação vai influenciar negativamente, de uma forma direta, o neurológico,
de fadiga, distúrbios de sono, espasmos musculares, etc. E nós temos uma grande porcentagem de água no organismo. Uma pequena diminuição pode efetivamente prejudicar o funcionamento neurológico. So hydration is also important. Portanto, a hidratação é um fator importante. Okay, the next is sleep and relaxation. Think if you have a deficit of sleep, also your brain's not going to function maximum. It's going to kind of cut corners. Okay, if you have on sleeping, also your brain function is going to be lower and lower. É claro que o sono e o devido relaxamento são fatores também importantes, de maneira que se o ser não tiver devido descanso, começa a cortar atalhos e começa a gerar erros no funcionamento. So what is also important is to sleep well, especially if they're going under rehabilitation. And another thing is relaxation. When the patient is relaxed, okay, the sympathetic system, nerve system shuts down and the parasympathetic comes into action. Once the parasympathetic comes into action, it allows a healing process throughout the body and the brain as well. Especialmente este descanso torna-se ainda mais importante em pacientes que estejam a fazer tratamentos de reabilitação neurológica, à medida que ao induzirmos um devido relaxamento no organismo, o sistema nervoso simpático diminui a sua função e o sistema nervoso parasimpático desconta. Isto é uma abordagem, uma opinião que é comumente aceita, que isto gera um aumento de potencial terapêutico. So those things are also important. Okay, in general, very healthy nutrition for brain health is the Mediterranean diet, which is basically built from a lot of fish, vegetables, fruit, olive oil, fatty cheeses more, and chicken. Okay, the Mediterranean diet is one of the most healthiest diet for brain health. E a nível nutricional, uma das primeiros conselhos que se dá é a nossa dieta mediterrânea, portanto, com muitos vegetais, não haver predominância das carnes vermelhas, as gorduras saudáveis como o azeite, tudo aquilo que nós temos de dieta mediterrânea. Okay, also supplements, different type, mainly a lot of vitamin Bs have a lot of influence on the nerve system. So it's very important to have all your supplements, all your vitamins intact, for example, vitamin E. Okay, we also have omega-3, which is fatty acids, which is very important for the brain. The brain very much likes fatty acids of omega-3. In the Western diet, we have a shift in between the omega-6 and omega-3. They're out of balance, and you actually want it to be 1 to 2. Omega-3 to omega-6. E a parte da suplementação, de ter a confirmação que o paciente tem bons níveis de consumos de vitaminas B, vitaminas E, também a questão dos ácidos gordos do ômega-3, e depois a relação que existe entre o ômega-3 e o ômega-6, convém que haja uma gestão de 1 para 2. Todos estes fatores ajudam no processo de reabilitação. Yeah, in general, the brain likes a lot of fat and a lot of fatty acid. That the brain likes that allows it to rebuild itself or regenerate itself without causing any inflammation. O cérebro usualmente gosta de ácidos gordos para se poder reabilitar, para poder se desenvolver sem desencadear com isto processos inflamatórios. Okay, now what is also important in the brain health, especially when the patient is undergoing neuro-rehabilitation, okay? Your idea is you want to stimulate the brain as much as possible, okay? E queremos então, neste processo de reabilitação, estimular de uma forma adequada o processo neurológico. Because the brain
the brain function, the brain has neuroplasticity. It can always overlap areas that are damaged. So as much as you stimulate the brain, the neuroplasticity more happens, okay? Na medida em que há uma grande capacidade daquilo que se designa por neuroplasticidade, no sentido de o cérebro ter a capacidade de áreas que estejam a funcionar menos bem, que estejam danificadas, o cérebro tem a capacidade de sobrepor-se nessas áreas e utilizar outras zonas do cérebro para conseguir executar a mesma função e diminuir o problema se uma área estiver danificada com problemas. Okay, so synaptic connections, neuroplasticity has, if you have the brain, you're learning a new task, what you're doing, if you're not making new nerves, you're actually making new synaptic connections, and then you might overlap areas that have been damaged. So basically, if you look at the nerve system, it's like this. If this is a nerve, and they start touching until they get to a full function. So it starts first from chemical changes, which is chemical changes, new chemicals coming in and causing the nerves to, the synapses to respond. Okay? Ok, so, então, portanto, não estamos a falar de criar novos, a fazer dar ênfase ao desenvolvimento de novas ligações, novos sinapses, que começam a estabelecer por necessidade, através de um processo de alterações químicas, e a repetição dessas ligações consegue fortalecer cada vez mais e novamente tentar sobrepor com essas novas ligações essa sobreposição de novas ligações para conseguir comatar zonas que possam estar com problemas. Okay, what's happening when you're learning a new task? In the first stages, it gets hard and it gets easier and easier. That's the chemical change. Then you have what's called a structural change, where you start having connections of more nerve start connection. That's more happens in the protein level of the brain, a structural change. And usually I see a lot of times the symbology of building bridges. Yes. The good symbology. Ele está a falar então da criação das novas sinapses, que primeiro passa por processo de secreção de proteínas, de secreção de uma série de isso consiga ser facilitado, e à medida que novamente as sinapses começam a disparar quando aprendemos uma nova função, é um pouquinho como criar uma ponte, e as primeiras vezes ainda não se sabe muito bem o caminho, mas à medida que a ponte for estabelecida, torna-se cada vez mais essa ligação a ser estabelecida. Okay, so that's basically the synapses have started to connect. Okay, this is the functional, the chemical, and then they start touching, they start connecting. That's already the change. Okay, the proteins have changed and connected, and then you have a functional connection. The functional connection, as you do a task, for example, throwing a ball into the air. So in the beginning, I was learning to do that, so it was not touching, and then I could do it already. It was already touching. Once I throw the ball into the air, all the nerves fire together, and then they have a functional action. Okay, because the nerves straight away it recognizes this movement. All the nerves fire at the same course, so all the muscles contract in a certain way, so I can catch the ball and continue to throw it up and down, out at falling. Becomes more automatical. E está então a dar o exemplo de atividades simples, como lançar uma bola ao ar. As primeiras vezes pode ser mais difícil, até que as sinapses comecem a estabelecer as ligações, começam cada vez a disparar mais, cada vez a haver uma ligação mais forte, até que estabelecendo uma ligação física, passa então a haver uma ligação funcional, começa a haver uma automatização da atividade que está a ser desempenhada, e por essa automatização torna-se cada vez mais fácil o desempenhar da atividade. So this is why
no matter what, if you're doing, the idea is why when a patient, for example, is undergoing rehabilitation, you also want to combine manual therapy with the treatment. Or when you have a patient in the clinic and he has a pain problem, let's say with the shoulder, once you've needled, now you want to start moving manually with the area because it's actually opening up the brain. So recognize that this certain area should be functioning in a different manner, and the inflammation will go down, the stagnation will open up, and will start sending out the signal to the brain that the shoulder is still there and it shouldn't be firing off signals of pain. E está então a evidenciar a importância de neste tipo de pacientes ser desenvolvida quer terapêuticas manuais e ou de mobilização da área afetada. Estas novas conexões, estas novas ligações sinápticas podem, nomeadamente, provocar ou induzir uma redução das caixas, nomeadamente das caixas de dor. So a patient undergoing neuro-rehabilitation, that's the idea. We do acupuncture. In this case, what we're speaking about, like my whole profession, is scalp acupuncture. Okay, that's one way of stimulating the brain. It's kind of unlocking opening the lock to the door. And then the manual therapy, or what calls do-in, is actually the patient doing the manual therapy, or doing the manual therapy for himself, and then another stimulation comes from the brain and strengthening all these connections to overlap areas that have been damaged. Então, através da nossa área da acupuntura, no caso específico da acupuntura, faz todo o sentido do tratamento, tira ao paciente para executar técnicas que designamos por do-in, e novamente estar para estar a fazer processos de mobilização, portanto, estar a mover a área ou a função que esteja afetada. Okay, basically the idea, do-in, a manual or a Western way of thinking of do-in is physiotherapy, occupational therapy. That's Western do-in in some way. Okay? E está a comparar então a fisioterapia ou a terapêutica convencional como do-in ocidental, ocidentais. Because basically what we do, we actually surge in sensory stimuli to the brain through opening that lock of the door, or allowing the brain to perceive the sensory stimuli in the best optimal way as possible for this neuro-rehabilitational patient. And then the manual practice is another way of stimulating, but also with that stimulating, get also motor function out of it. E fazendo então esta estimulação simultânea, quer da nossa parte com quer com a mobilização com as técnicas de do-in, nós conseguimos fazer um aumento de estímulo sensorial neurológico que vai então desencadear e aumentar a resposta motora. So coming into that, when we look at the patient, there's actually or the patient and the therapist, there are three major things we have to look into. We have to look at the Shen, the Jing, and the Qi. Okay, so the Shen is the mental state of the patient, or the cognitive state of the patient. Há então três secções que nós, como profissionais de saúde de terapêuticas do leste asiático, temos de olhar para o Shen, para o Jing e para o Qi. Temos, como todos sabemos, olhar para a parte mental cognitiva do paciente. For example, if the Shen is not there, it no matter how much stimulation you're going to do, it's not going to help. Okay, because he's not there. He doesn't understand what you want him to do. He's not totally with you. He's just depressed. Okay, that's the Shen's not there. He won't want to do the manual practice. Okay, so in some cases you have to bring the Shen and or bring the Yi, for example, the mental state of the patient. Bring the patient to the idea that he wants to do this and he wants to change. He wants an approach to happen, because if it's not there, it's kind of working with a wall and not being able to break through the wall. David, sorry, I'm receiving a message on the phone. People are trying to log in. Oh, okay, there.
Então, o David está a evidenciar a importância da parte de movimentos durante o próprio. Convém estar o paciente traga o seu Shen, a sua parte mental para o tratamento, para poder potencializar o mesmo. Isto poderá fazer a diferença entre encontrarmos uma parede ou controlar essa parede e conseguir estabelecer a ligação. Portanto, se o paciente estiver alienado, se não estiver no tratamento, presente no tratamento, isto obviamente irá prejudicar o resultado. Okay, now that's also for the practitioner. If the practitioner's Shen's not there, he's not going to really be concentrated on what he's doing. So also the practitioner has to be in a state that if he comes tired to that day to the clinic, or his mind's not with it, especially in rehabilitation, you've got to really be focused on the patient. The patient vibrates to the patient and kind of throws the patient out of being there with the now and the present and what the change. If the practitioner is not there, also the patient won't there. So the practitioner's state of Shen is also important. Esta parte do para o profissional de saúde, ou seja, quando o profissional de saúde está cansado ou não está concentrado, tem a mente difusa, isto também vai prejudicar, obviamente, o tratamento em si. The next is the Jing, okay? The Jing is the state of the body cells, okay? That, or the resources. Do we have the resources in what we want to work with? Okay, what is the state of the cell? If there's certain brain and nerve damage, we have to try and repair that nerve damage, okay? Or overlap that area that's being damaged. Passando então para o Jing, estamos a falar dos recursos que o organismo tem para poder comatar com um problema. E dá o exemplo de se houver dano cerebral, nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para ou reparar ou ajudar que o cérebro consiga novamente fazer tal overlap, fazer a tal sobreposição da zona que está afetada e, através da neuroplasticidade, utilizar outras zonas. Nós conseguimos potencializar isso. And basically the Jing, what we're doing is a lot of time with acupuncture. We bring in the Jing and the cells to the optimate state, to a level of that they breathe in well, or they absorbing what they need to absorb in the optimal manner as possible. E aqui o nosso papel será então utilizar estes recursos, o Jing. Okay, and then Qi. Qi is the body function. Now we get in the function. For example, we got the Shen state there. The patient is now in tune. He wants the hand to move. We done the acupuncture, which allows the hand now to move betterly. And now we get in the function of the Qi of the hand. We kind of targeted that the Qi will flow towards the hand, and then we'll get that motion back into the hand, for example, in a patient that had stroke. Geralmente temos já colocamos a parte mental com propósitos. Otimizamos a parte do Jing e com isso vai facilitar que o organismo desempenhe as suas funções. Novamente aqui a complemento do Qi. Okay, and if we have the three, if we have the Jing intact, the Qi intact, the Shen intact, we also going to have the Yi intact. The Yi is the intent and the mental state of the patient. And then you're going to, once all those three are intact and you do the acupuncture and then you do the Do-in, you're going to have an amazing effect on the patient. E novamente, se nós conseguimos ter o Shen otimizado intacto, o Jing otimizado intacto, o Qi otimizado intacto, isso vai fazer com que haja também uma otimização do I, da intenção do paciente, para que, conjuntamente com o Do-in, consigamos aumentar os resultados clínicos. Okay, now Do-in, for example, Do-in or manual practice can be passive or active Do-in, okay? The difference between them, that active Do-in, that the patient is active in the Do-in. Now, passive, it's we inflicting something from externally,
and we kind of something externally is getting the movement of the chi in the body. O doente pode ter passiva e ativa. A ativa será o próprio paciente a executar a atividade, a certa tendência. O doente passivo, há então uma ação externa que executa essa mesma atividade. So just for an example, passive acupuncture is a passive type of doing, okay? We externally put in some influence on the patient without the patient doing anything active, okay? So that means externally, acupuncture is like a type of passive doing. Compared to physiotherapy is active doing, or visualization, or using your brain, or meditation of the patient, that is active doing. Seguindo este raciocínio, nós podemos dizer que a acupuntura passa pouquinho do passivo. Há estímulo externo que favorece e desencadeia uma reação e, por exemplo, técnicas manuais de fisioterapia, técnicas de visualização, de meditação, estão focadas no paciente em si, já podemos considerar como sendo enquadradas num conceito de down-in ativo. Okay, so for example, if the patient has paralysis and you've done your acupuncture, but his brain is active, for example, he can't understand what you're trying to say, even by telling him, okay, now start breathing to a certain area. He has paralysis of the feet. Now start imagining your feet moving. That's active doing. Or now start breathing and imagine you pushing all your oxygen and all your chi towards your lower extremities to get them moving. That's active doing, okay? And acupuncture is a passive doing. The Carla on the chat is saying that she cannot hear my sound. Can you hear me well? Beg your pardon? Carla in the chat, she's saying that she cannot hear me well. Can you hear me well? I'm also hearing you, Chubby, but I'm hearing you okay. Let me ask. Carla está a dizer que não ouve bem. Vocês conseguem ouvir bem? Jonas, Andréia, Martinho, Tânia, digam-me no chat se me conseguem ouvir bem ou se vão buscar microfone. Okay. They're saying there are some bugs in the town. Please let me check my internet. Give me a second. I'm going to bring microphone to check if it improves the quality of the sound, okay? Okay. So I'm just going to stop the recording quickly. Sure, no problem. Let's start the microphone for the recording and let's continue. Okay. So, like I said, what I mentioned, that also when a patient, for instance, has paralysis, even the breathing, asking him to breathe, and imagining the chi going to that area which you want him to start moving, that's actually active doing, okay? So when you have a patient that's in a paralysis state, okay, what you want to do after the acupuncture, even to breathe to that area, okay? That's the idea of also moving the chi to that area, to that targeted area. You guiding the chi as well to that treatment zone. David está a dar ênfase à importância que os processos de visualização e mesmo os processos de respiração têm no processo ou seja, pedir ao paciente para mentalmente visualizar aquilo que está a fazer, pedir ao paciente para se concentrar na respiração e quase que levar a respiração, levar a atenção para aquilo que está a ser executado, tem uma grande importância na resposta terapêutica. So basically, this slide should have gone before, but the meaning of Do-In is to harmonize chi and soften the body, okay? If you harmonize the chi, you get the chi flowing in a harmonized situation, the body's going to soften. And then you can actually, just like clay, play around with it and move it and get the chi flowing to where you want it to go.
and recuperate or regenerate energy in that area and get the function coming back to that area. Então, o Taoyin como um processo de harmonização do Qi e de suavização do corpo. Um pouquinho como se estivéssemos a trabalhar com barro que precisa de ser moldado, suavizado, para que consiga recuperar aquilo que se pretende. Okay, and this is just modern Doyin. Modern Doyin can be relaxation, physical activity, speech, functional activity, massage. Massage is more passive Doyin because I'm inflicting something from externally on the patient and moving the Qi around. Okay, yoga, meditation, dancing, singing. Okay, the idea is getting any type of exercise in, and it can be active or passive. Just remember the difference is that active, the patient is active in it, could be even with these visualization, his mind. Okay, passive is that I'm inflicting externally on the patient the movement and moving the Qi and softening the body. E processos modernos de Taoyin, podemos então falar de exercícios de relaxamento, atividade física, treino de voz, atividades funcionais, massagem, yoga, qigong, meditação, ajustamentos, dança, canto. E há aqui então esta divisão entre processos ativos e passivos. Por exemplo, a massagem será um processo mais passivo. E a diferença é aquela que já devemos ter presente. Tudo que seja executado pelo paciente terá então essa componente de um Taoyin ativo. Tudo que seja uma influência externa, nomeadamente desencadeada pelo profissional de saúde, terá uma componente passiva. Okay, so to sum up what I spoke about here, in order to get the patient in the best state of neurorehabilitation, you want to first of all stimulate the brain as much as possible. Okay, and remember, acupuncture is like no matter if it's scalp acupuncture or body acupuncture, that's kind of opening the lock to the door. Okay, and then you want to get the patient to do the physical exercise or the Doyin. And once you get the door, open up the lock, walk through the door. That's the manual practice. You'll get results and the patient will start seeing the results. E reforço então a ideia de que para otimizarmos o processo de neuroreabilitação, devemos estar a fazer tudo para potencializar, nomeadamente através da acupuntura, que de uma certa imagem metafórica consegue abrir a fechadura, consegue abrir a porta, mas faz todo sentido para que o paciente consiga passar a porta simultaneamente e executarmos durante o tratamento técnicas ativas e passivas de Taoyin. Okay, and again, you do not want to excuse, or you want to know if the patient's had in a Shen, you have to acknowledge the Shen, also the patient, also the practitioner. So if the Shen's not there, you have to do, maybe you won't be doing acupuncture or doing acupuncture to bring the Shen there, or you might be doing speaking to the patient, having sending to a psychologist or psychiatrist, but you want to get the Shen there, okay? Because if there's no Shen, you just like blowing, it's like blowing wind in a windmill, nothing's happening. Okay, then you want to see the state of the Jing, you want to see the state of the cells, okay, your resources, what you have to work with, and then you want to bring the Qi and target the Qi to the certain area you want it to function. So you have to acknowledge Shen, Jing, and Shen and Qi in the patient as well. Então, devemos no tratamento ter essas três componentes, do Shen, Jing e Qi, e a parte do Shen, mesmo se virmos que há necessidade que o paciente seja acompanhado por um psiquiatra ou um psicólogo, isto deve estar em cima da mesa, e o David está a dar aquela imagem de que sem Shen é um pouquinho como um ninho de vento que não consegue trabalhar se não tiver vento. Portanto, o Shen consegue estar a induzir uma resposta, um movimento. Potencializar o Jing, ou seja, potencializar todos os recursos,
para agirmos então sobre o Qi e na função que pretendemos recuperar ou melhorar. Okay, so again, that's it for this evening. Thank you, Pedro. Like I said, in April, I think 12th to the 14th of April, Avi and I will be coming to give a course in Portugal. We will cover 1 day of YNSA, the main topics of YNSA, and then we're going to have another day and a half of going into Ju and Jiao scalp acupuncture and speak deeply of how you can combine with manual therapy, how you combine these three methods together to maximize your treatment, and with the idea of the Doin, now with brain health, and how you're going to maximize your results and see better results on the patient. It's a very active, hands-on workshop. E nós vamos então estar entre os dias 12 e 14 em Lisboa. O programa vai abordar e aprofundar tudo o que nós falamos hoje. Vamos ter um dia de acupuntura de Yamamoto e nos restantes dias vamos também abordar quer as técnicas do Dr. Zhu, quer do Dr. Jiao, em concomitância com esta tal abordagem de terapêuticas manuais, o tais do IN, para conseguirmos estar a potencializar a resposta do paciente. Okay, if anyone has any questions. Portanto, passamos agora para a parte de perguntas e respostas e já temos uma pergunta da Carla no chat. A parte das perguntas e respostas, se quiserem escrever, por favor, escrevam. Se precisarem de pedir microfone, por favor, digam e nós facultamos o microfone, ok? So Carla is asking if this time they will also be allowed to use that 6 months of the line formation, like last year. Again, I don't understand the question. Last year, we set up a promotion that the colleagues that attended the course use your online formation during 6 months, remember? She's asking if this time they will also be allowed to use that online formation during 6 months. For this formation, we don't have an online course, so unfortunately, we don't have an online course we can give you, so no. Portanto, a resposta será não. Nós, no ano passado, tivemos uma promoção onde iríamos estar a disponibilizar uma formação online durante 6 meses. Foi uma promoção que foi realizada no ano passado. Este ano, essa promoção não vai estar patente. But like in all our formations, you can record for yourself. So it's not like we do in all our formations. We don't have a problem with you taking out your phone and recording. Sendo que, tal como em todas as outras formações que nós organizamos, estão completamente autorizados para tirar fotografias, filmar durante a formação sem qualquer problema nenhum. And Carla is also asking if after the formation, if we are going to have any online meetings to clear doubts. On this? After the formation, in April. If we had last time. Yeah, exactly. We haven't thought about it, but we can do that as well. We'll have one more meeting of cases. Yeah. A resposta, portanto, a Carla está a perguntar, tal como nós fizemos no passado, se depois da formação se irá haver algum encontro online para esclarecer dúvidas. Nós desta vez ainda não pensámos sobre isso, iria ser algo que iríamos falar durante a formação, mas se houver interesse, com todo prazer, podemos organizar um evento para estar a tirar dúvidas após a formação. Nós, da última vez, fizemos, acho que, várias semanas, fizemos passado 5 ou 6 semanas após a formação, organizámos um evento online para que os colegas pudessem tirar dúvidas que tenham surgido da prática clínica após a formação sobre os temas, obviamente, que foram dados na formação.
Mais alguém tem alguma questão, nomeadamente questões sobre aquilo que abordámos hoje? Okay, so thanks, Pedro. Thanks again. Hope we'll see you in April. We'll organize another, maybe in March, have another webinar on some topic. Ok. Portanto, caso ninguém tenha mais questão, por minha parte, agradeço a vossa presença, espero ver-vos em breve, espero ver-vos na formação e nós vamos tentar organizar mais um encontro destes em março, antes da formação presencial. Portanto, estejam atentos que iremos divulgar isto depois nas redes sociais.